25 anos depois do início dos Engenheiros, Humberto ainda continua sendo uma figura relevante no rock nacional. No Twitter, por exemplo, Humberto é tópico mundial, né, no aniversário, foi no fim do ano, e também na última TweetCam, que faz todo mês. Humberto, tu é um cara simples de coração, assim, que talvez não curte rasgação de seda, mas assim, tu já tentou te colocar no lugar de um fã de fé, assim, e perceber o que eles curtem no Humberto? Eu sou muito parecido com os fãs de fé. Eu acho que por isso que a gente tem uma parceria tão legal, né? Porque eu nunca perdi meu coração de fã dos caras que eu curto, e em relação à música e à poesia também, né? Isso que eu acho que é fundamental, manter sempre esse coração de fã. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com a galera que gosta do meu som. Legal. Cara, eu entrevistei o Vitor Ramil um tempo atrás, né? E ele tem uma memória muito clara, assim, de, por exemplo, cidades onde ele compôs determinadas canções. Tu tem isso, assim, a Bagé já te inspirou alguma vez a compor, ou de repente na estrada pra cá? Lembra de alguma coisa? Eu tenho fragmentos, mas é muito raro eu ter feito do início ao fim de uma música no mesmo lugar ou no mesmo momento, né? Por isso eu tenho fragmentos. Agora, mais do que canções, Bagé, eu tenho lembranças muito boas das primeiras vezes que a gente vinha pra cá, acho que até nesse mesmo clube, em 86, 87, e porque é uma cidade emblemática para quem é gaúcho, né? E para uma banda de Porto Alegre que está começando, e na época, não tinha internet, então era longe pra caramba, vir pra Bagé cara, a gente sentia o máximo, assim, nosso som tá chegando em Bagé. Então, mais do que músicas, eu me lembro das vindas pra cá, né? Cara, entre as cogitações de um futuro lançamento, tu acenou com a possibilidade de um disco progressivo, né? Eu queria saber se esse estilo ainda é o que mais te estimula, e se tu tem comprado álbuns, assim, quais foram as últimas aquisições do teu acervo? Sim, isso é uma paixão que vai ser para sempre, e eu acho que são momentos que está ficando mais fácil falar nisso hoje do que 10 anos atrás, porque a molecada está ficando com mentalidade mais aberta. As coisas que me interessam hoje em dia são coisas que fogem ao formato padrão de canção, de banda, né? Eu descobri um cara muito legal, que até já não é tão novo, Andrew Birch, que é um cara que toca sozinho, ele faz loopings com violino e toca em cima, quer dizer, um formato completamente novo. E tem umas entrevistas dele quando ele tocou num grande festival em Bonaru, muito parecido com o que a gente enfrenta com Pouca Vogal, de tá chegando num festival com gente, um monte de bandas do mesmo formato, e ele chegando com um formato novo. E o que tem de bom e o que tem de ruim nisso. Então me fascina muito, e o rock progressivo tinha muito disso, buscar novas saídas, né? Novos sons e tal. Isso aí é sempre presente no som dos Engenheiros e vai ser no meu som a vida inteira. Cara, já para concluir, assim, né, puxando umas informações lá das antigas, assim, o Pete saiu da banda e tal, ele saiu na boa, vocês têm contato hoje em dia? Cara, o Pitts é o que eu menos encontrei, acho que depois saiu. Ele saiu na boa. Aconteceu o seguinte, a gente começou o primeiro ano, quando estourou, nós na verdade éramos mais estudantes do que músicos, na verdade, né? E o primeiro ano foi uma loucura, muitas viagens, e ele ficou a fim de parar de viajar quando eu estava entrando no estúdio para gravar a demo do Revolta Estudantes, eu já tinha as canções. E eu me lembro que aí eu troquei uma guitarra Ibanez Alan Rosas que eu tinha com ele, e fiquei com o baixo Rickenbacker dele, e com aquele baixo eu gravei a primeira demo só eu e o Carlos, porque a gente não tinha a perspectiva de quem fosse entrar na banda. Mas saiu super na boa. E a última vez que eu sei com ele, que ele tinha estudado fisioterapia e estava morando em Santa Maria. E um tempo depois ele ainda tocou com o pessoal em Porto Alegre, o Júlio Reni, eu me lembro de ver, assim. Mas agora eu não sei se toca ainda. Ele era um baixista muito bom e fazia uns vocais legais também, que é uma coisa que eu nunca tive a manha de fazer backing vocals, assim. E ele tinha essa manha bem legal, era uma pessoa muito divertida de tocar. Tá, agora para encerrar então e para te liberar, né, Humberto, uma pergunta parecida em relação ao Lix, né? Eu acho que o Pra Sempre GLM fez uma entrevista quase que definitiva em Brasília sobre isso, mas eu fiquei com a dúvida assim, ó, o último contato entre vocês, tu lembra qual foi? Se foi por telefone ou físico, assim, mais ou menos em que época, que circunstâncias? Cara, o último contato eu encontrei no aeroporto uma vez, mas na correria, assim, eu acho que eu estava chegando no Rio, ele saindo, a gente só se deu oi.
E o Agostinho é interessante, ele tomou um caminho que eu respeito muito para a vida dele, né? Ele se distanciou de tudo, essas coisas da banda. E muita gente não sabe também, porque muita gente conheceu o Agostinho a partir dos Engenheiros, né? Mas ele, quando chegou nos Engenheiros, ele tinha um trabalho super sólido como parceiro do Ney, e até já tinha meio que largado a música. A primeira vez que eu encontrei ele era técnico de som, fez o som pra gente num show em Porto Alegre, num lugar chamado Taj Mahal, e foi ali que conheci ele. Então, para as pessoas, elas têm uma visão meio fragmentada da coisa do Agostinho, né? Eu acho que ele já tinha feito o que queria fazer com música, assim, quando parou de tocar, né? Porque Engenheiros foi meio que o coroamento da carreira dele, que é muito bonita como compositor também, com as músicas do Ney, as músicas mais bacanas são parcerias com o Augusto. Mas muita gente pergunta se há a possibilidade de tocar um dia. Pô, para mim seria um prazer, nem que fosse para tocar uma noite, assim, porque é um guitarrista muito sensível, e ele musicalmente não, mas de espírito é um cara muito parecido com o Pitts, assim, são uns caras que só tem em Porto Alegre, uns caras bacanas pra caramba, assim, uma sensibilidade bem porto-alegrense, não só musical, mas mesmo de pessoa também, um cara muito, muito legal.